amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um programa Mundo Agro. Hoje nós vamos dedicar esse programa a homenagear uma categoria profissional extremamente importante para a sociedade brasileira. No dia 9 de setembro é a data comemorativa ao médico veterinário, um profissional da área de saúde que cuida do bem-estar e da saúde dos animais, dos humanos e também do meio ambiente. Através da prevenção e tratamento de doenças, do controle das zoonoses, que são as doenças de animais transmissíveis ao ser humano, e também trabalhando na segurança alimentar dos produtos de origem animal. Além do trabalho que se faz com a genética, com o melhoramento genético, procurando melhorar a produtividade e a atuação do médico veterinário na nutrição animal. Portanto, são vários os segmentos que o médico veterinário atua. E essa categoria merece hoje uma homenagem do programa Mundo Agro. Fique aqui conosco. Vamos ver um pouquinho de cada segmento que o médico veterinário atua. Oferecimento: Grupo J. Demito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa estou à disposição. Semeando um campo mais potente juntos. Unigel Sementes. A indústria cria, a indústria é mais. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Dentre os vários segmentos que a medicina veterinária atua, um dos mais importantes é a reprodução, é a genética animal. Foi isso que evoluiu a nossa pecuária, nos permitiu atingir altos índices de produtividade. E aqui está um especialista, Dr. Roosevelt. Ô, Roosevelt, velho. Tudo bem, tranquilo? Continua implantando embrião, fazendo fecundação in vitro? Bom dia, César, tudo bem? Como é que estão as coisas? Continuo, sim. Nós já comentamos, eu formei em veterinária há 20 anos atrás, pela Universidade Federal de Goiás, mas sempre tive vontade de trabalhar nessa área de embrião. E aí começamos, aí eu montei uma empresa, Top Vet Embriões, que está ativa até hoje. E aí quando eu vim para o Tocantins, e aí a gente continua trabalhando nessa área. E igual você comentou, as biotecnologias da reprodução, a fertilização in vitro, a inseminação artificial, foi responsável por esse aumento da produtividade do nosso rebanho nacional, por essa pujança que nós temos hoje de produtividade. Isso tudo se deve às biotecnologias, que cada dia mais vem aumentando e melhorando os resultados, principalmente na IATF e na área que eu mais trabalho, da fertilização in vitro, que é uma área hoje que quem trabalha com melhoramento genético, que tem alta produtividade, é uma área indispensável para acelerar o ganho e a multiplicação do rebanho. Nós tivemos agora recentemente, lá em Lins, São Paulo, no frigorífico de Lins, foi abatido um lote de 169 garrotes com 22 meses de idade e que deu uma média de peso de 29,7 arrobas. Uma coisa extraordinária. Isso é fruto da biotecnologia. Sem sombra de dúvida, é fruto do melhoramento genético. Quanto o rebanho nacional melhorou nesses últimos 20, 30 anos. Isso tudo em virtude das biotecnologias da reprodução. E a importância do médico veterinário em todo esse processo. Agora eu vou lhe fazer uma perguntinha. Na espécie humana, muita gente tem aquela dificuldade, um casal que não consegue ter filhos, procura um médico para fazer uma fertilização in vitro e tal. Essa fertilização in vitro, ela foi na veterinária ou foi na medicina humana? Começou primeiro na veterinária. O primeiro relato de um animal nascido de fertilização in vitro foi em 1959. Já o primeiro bebê de proveta, de fertilização in vitro, foi em 1978. Então, teve esse início na veterinária e com isso abriu o caminho para o desenvolvimento das biotecnologias nos animais e futuramente nos humanos. É isso que a gente gostaria de mostrar para você, que o médico veterinário é muito importante na sociedade brasileira.
com aqui o médico veterinário Dr. José Henrique, pioneiro no Tocantins. Chegou aqui em 1982 na cidade de Porto Nacional e mantém suas atividades até o dia de hoje. Eu cheguei em 1980 lá em Araguaína, mas eu não estou na atividade como você está. O Zé Henrique ainda está fazendo as cirurgia de grandes animais, dando consultoria. Que bom, Zé Henrique. Alegria em falar com você, que representa a classe de médicos veterinários desse estado como aquele pioneiro que nos orgulha. Muito obrigado pela oportunidade. Nós, como você já falou, eu estou aqui desde 1982. Só uma pequena correção. Eu comecei na cidade de Cristalândia, onde trabalhei um ano na extensão rural. E depois vim para Porto Nacional, trabalhei numa cooperativa e a partir de 1985, em Goiás, aí comecei a trabalhar na defesa sanitária animal. Programa febre aftosa. E persistiu na defesa até a aposentadoria? Até a aposentadoria. Era para ficar 35 anos, fiquei 42 anos no exercício da profissão. Que bom, foi bom para nós tocantinenses. Eu vou te perguntar uma outra coisa, Zé Henrique. Nessa sua caminhada, você deparou com muitos problemas que era de saúde pública. E que muitas vezes o Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado, tem que preocupar, que são com as zoonoses. Você acabou tendo que ajudar nisso também? Sim, no princípio nós ajudamos muito na parte de raiva. Nós constantemente éramos chamados para verificar a causa da raiva em humano, né? E também a brucelose, nós também trabalhamos muito recentemente, tivemos uns casos e a gente trabalhou bastante para elucidar a origem do caso dessas zoonoses. Tem um problema de calazar também, que é a doença dos animais que são transmissíveis aos humanos. E eu te pergunto, brucelose. O povo fala que brucelose deixa o homem estéril. É verdade? Olha, depende da situação. Se ela for bem aguda, pode chegar a esterilização, esterilidade. Que inclusive é um fato interessante que a gente estávamos dando curso de vacinadores de brucelose, muitos não continuam exercendo porque lá tinha os vídeos que mostrava um cara com orquite, aí eles desistiam de ser vacinadores. É isso aí. Zé Henrique, foi uma alegria falar com você. E nesse programa especial, em homenagem ao Dia dos Veterinários, ter um pioneiro como você aqui no Mundo Agro. Obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Doutor Expedito, médico veterinário. Está numa área que a maioria da população entende que a veterinária é só isso, clínica e cirurgia. Verdade. Mas a veterinária tem vários segmentos, né, Expedito? Muitos. Na área de clínica e coisa, você é pioneiro em Palmas? Eu sou um dos pioneiros. Eu já cheguei aqui há muitos anos, né? Eu cheguei em 96. Eu atuo nessa área de clínica e cirurgia. Hoje mais com cirurgia do que clínica, mas com muita clínica ainda, né? É uma área que a gente faz hoje muita coisa diferente, né? A gente faz cirurgia nos olhos, é uma das áreas que eu me especializei. Olhos e pernas quebradas, né? Nos olhos a gente faz muito olho perfurado, é uma coisa bem interessante, que a gente salva olhos. Mas isso só em pequenos animais? Só em pequenos. Tem veterinários que atuam em grandes, mas não é meu caso. Eu só atuo em pequenos. Meu amigo Expedito, me diga o seguinte. Ser veterinário te realizou? Muito. Eu não me vejo em outra profissão. Eu nunca nem pensei em fazer outra profissão depois que eu optei por veterinária. A veterinária, a gente fala assim que nós somos capazes de produzir a proteína, que é o principal alimento do mundo aí, né? Então, mesmo sendo veterinários pequenos, como formação a gente consegue produzir, né? Eu mesmo tenho uma segunda alternativa, que eu tenho uma pequena propriedade em que eu produzo proteína de origem animal, né? Que são carneiros. Então, esse tipo de possibilidade é muito legal dentro da veterinária, de você aprender a produzir. A veterinária é um campo muito extenso. Extenso demais, né? Então a gente fica só vendo a clínica, mas tem muita coisa para ser veterinário, né?
Que bom, Expedito. Fico feliz de saber que você está há tanto tempo na profissão e não cansou. Ainda quer mais. De maneira nenhuma. Muito obrigado e... Feliz Dia do Veterinário, Bom né? Dia do Veterinário. Obrigado. Aqui na Prime, nós já ajudamos diversos empresários a reduzirem os seus impostos através de um instrumento chamado elisão fiscal. Nós da Prime Soluções Empresariais tratamos todos os números inerentes à sua empresa. Aqui na Prime, a nossa equipe de tributaristas está apta a reduzir os seus tributos e aumentar o seu lucro. Venha viver essa experiência Prime Soluções Empresariais. Bom dia, César Halum, bom dia, telespectadores do Mundo Agro. Hoje vamos falar sobre um orgulho do brasileiro, seu boi Nelore. Com 22 meses de idade, pesando 29,7 arrobas, o boi Nelore é um recorde histórico no frigorífico de Lisa, em São Paulo. Um abate de gado jovem com apenas 22 meses de idade média impressionou a pecuária brasileira e o mercado. O destaque foi para Garrotes Nelore, da Fazenda Três Pontes, em Novo Horizonte, do empresário Jorginho Biasi, da JB Agropecuária. O Giro pelo Brasil, quadro do programa Giro do Boi do Canal Rural, apresentou o resultado inédito. Leonardo Ferri, gerente da Friboi de Lins, detalhou o feito que reforça o potencial do Nelore melhorado. O lote de 160 garrotes, todos crioulos e filhos de touros PO, puros de origem, trouxe números impressionantes e surpreendentes. Idade média de 22 meses, ainda com dentição de leite, 21 garrotes tinham apenas 2 dentes. Rendimento de carcaça de 59,34%, quase 60%, um índice de excelência. O peso médio de 29,7 arrobas, superando em quase 10 arrobas a média nacional de gado jovem, que é de 20,5 arrobas até 30 meses de idade. O ponto alto foi que o boi abatido no lote chegou a 35 arrobas, mostrando o extraordinário potencial genético. O sucesso da Fazenda Três Pontes não é por acaso. Segundo Rodrigo Frigoni, gerente da Alta Genética, o segredo está na combinação de genética de ponta e manejo apurado. Na genética, são feitas avaliações de carcaça, musculatura e acabamento associados a um protocolo nutricional elaborado para o confinamento. No Tocantins, temos bons exemplos de pecuaristas que estão investindo em genética e manejo, com excelentes resultados. O Mundo Agro ainda vai mostrar aqui e em breve. Portanto, continue nos assistindo com o nosso redator e apresentador, César Halum. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. Tudo, absolutamente tudo que a gente sonha um dia passou por uma linha de produção. A casa própria? Da indústria. E o tênis novo? Também. Se saiu do papel, tem indústria no meio. O carro, o celular, o sofá, o videogame, a bolsa, a televisão, a maquiagem, a bike elétrica, o perfume, a geladeira, a caixinha de som, o shampoo, a banheira, a joia, até o moedor de café. Mas a indústria não cria só produto. Cria emprego, cria oportunidade, cria inovação. Cria o Brasil que a gente vive e o que a gente ainda vai viver. Tá no som que você escuta, no sabor que você sente, no jeito que você vive. Se tá no seu sonho, veio da indústria. A indústria cria, a indústria é mais.
A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Conosco, o médico veterinário João Eduardo, trabalha com defesa sanitária. E a defesa é extremamente importante para o estado de Tocantins e para a nação brasileira. Sem a defesa sanitária, nossos produtos não podem ser comercializados, né, João? É um trabalho difícil? Exatamente, César. Você falou muito bem. A defesa agropecuária, como o próprio nome fala, é um setor da medicina veterinária que protege. Então, defesa lembra a proteção. E a gente protege o consumidor de produtos agropecuários, de produtos animais contaminados. Então, a ideia é oferecer ao consumidor produtos que possam estar livres de doenças. E isso começa dentro da propriedade, da porteira para dentro. Então, o controle sanitário dos animais na propriedade é o que vai ensejar num produto de qualidade lá na mesa do consumidor. É um trabalho difícil, porque muitas vezes a gente trabalha com repreensão, fiscalização daqueles produtores que acabam transgredindo, burlando a lei ou não cumprindo alguns prazos. Então, é um trabalho difícil, mas, ao mesmo tempo, gratificante, porque eu me sinto realizado, porque é na defesa que eu encontrei a prática profissional. É onde a gente faz o atendimento clínico dos animais, dos bovinos, suínos, aves, né, os animais de produção, de modo geral. Então, quando a gente faz essa clínica, a anamnese, o exame clínico, a indicação de tratamento para doenças, é onde realmente eu me sinto assim, muito veterinário, muito útil à sociedade. Então, embora difícil, eu acho que é um trabalho gratificante. João Eduardo, a gente sabe que lá no final tem uma outra etapa de defesa do consumidor, que é a inspeção lá. Isso nós vamos falar em outra oportunidade. Agora, qual foi o maior ganho que o Tocantins teve nesses 35 anos de ADAPEC? Bom, na minha concepção, a ADAPEC ela foi criada para promover a saúde animal dos animais. E dentro da saúde animal dos animais, que a gama é muito grande, o leque de doenças é muito grande, a gente tem uma doença em específico, que é a febre aftosa, que é uma doença que causa grandes perdas econômicas e principalmente restrição da comercialização dos produtos agropecuários em todo o mundo. Então, eu acho que o maior ganho do Tocantins na defesa foi conquistar o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Porque é um status que foi trabalhado, lutado, é o resultado de mais de 20 anos de trabalho de veterinários e também do produtor rural colaborando, para que a gente pudesse, então, conseguir o status máximo dessa categoria e, assim, conseguir exportar os animais, exportar produtos agropecuários, produtos de origem animal, e faz com que isso movimente a economia, trazendo emprego, renda para a população. E a gente sabe que isso também desponta, faz o Tocantins despontar
no cenário nacional como um grande produtor agropecuário que é. Estamos aqui, talvez a pessoa que vai ser a pessoa mais importante da medicina veterinária no Estado. É o presidente eleito que vai tomar posse no dia 19 de novembro, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, Antônio José de Souza Caminha. Tu é parente do Pero Vaz de Caminha? Eu queria saber, César, porque vai que eu tenho até uma grande herança aí, não estou sabendo, mas esse elo eu não tenho essa construção ainda, mas eu não tenho fator histórico me ligando, só tenho o mesmo sobrenome. Por quê? Não sei. Mas ele é uma pessoa de baixa estatura, todo mundo conhece, e tem o apelido de Tonhão. Né? E por que isso? Aí já vem lá desde a universidade, né? Quando eu fiz a Faculdade de Medicina Veterinária, que foi em Araguaína, né, na antiga Unitins, que hoje é o FNT, né, é a universidade mais antiga do estado do curso de Medicina Veterinária, né, o que implantou a Medicina Veterinária no estado, eu era um dos alunos de menor estatura. E aí, naquela época, né, o tal do bullying não existia. E era apelido para tudo que é banda. E colocaram, né, essa alcunha em mim e mantiveram o apelido. Eu não consegui me livrar dele depois da graduação. Da graduação. Mesmo depois da graduação, continuou o apelido. Fiquei conhecido assim, aí para mim não é problema. Tá bom. E eu lembro de você, Tonhão, porque eu também sou de Araguaína, tenho uma história grande com a Universidade Veterinária lá. E eu me lembro que eu fui paraninfo de várias turmas lá de veterinária. Deve ter sido da sua também. Com certeza. Você foi padrinho da minha turma. E também, César, assim, você tem uma história, né, que às vezes não é tão comentada, né, mas na época que eu fiz faculdade em Araguaína, a universidade era estadual, e a universidade passou por diversas dificuldades. Passava, né, por diversas dificuldades de manutenção, né, de estruturação. Eu fui a 4ª turma, né, então estava em implantação. E na época, né, você foi interventor em Araguaína, né, na prefeitura de Araguaína, e para que nós pudéssemos registrar o curso, melhorar, nós estávamos com muita dificuldade de construir o hospital veterinário e estruturar. E você foi um grande parceiro na época para estruturar o hospital de medicina veterinária, que foi muito importante na minha formação. Que bom, eu fico feliz quando ouço uma história dessa e mostra que a gente ajudou a construir alguma coisa nesse Tocantins. Mas, Tonhão, vamos falar lá. Quais são as expectativas como presidente do Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Tocantins? O que os veterinários podem esperar de novo nessa sua gestão? Bom, primeiro, César, assim, o desafio é, primeiro, ouvir a categoria, né, ouvir os médicos veterinários e zootecnistas, né, nós somos 2 profissionais dentro do mesmo conselho, e durante o desafio, foi um desafio me candidatar, né, e foi uma das eleições mais disputadas que nós tivemos do Conselho de Medicina Veterinária, e isso não é ruim, isso é muito positivo, porque trouxe para os médicos veterinários e zootecnistas a discussão da importância da medicina veterinária, da zootecnia, do conselho, o papel do conselho. E houve, assim, nós ouvimos muitas demandas. E dentro daquilo que nós propomos, César, como de resposta aos anseios, o médico veterinário no estado de Tocantins, em muitos momentos, ele se sente isolado por estar um conselho centralizado e eles estarem em diversas partes do estado. Nós temos o desafio de trazer o conselho para mais perto do médico veterinário e do zootecnista. Então, nós andamos o estado inteiro, visitamos desde Araguatins, onde tem o curso, acho que de medicina veterinária mais novo do estado, é o de Araguatins, que está lá no Instituto Federal. Visitamos todos, inclusive Gurupi, Sudeste, que é, no caso, tivemos em Dianópolis, Taguatinga, conversando com os médicos veterinários. Então, nosso desafio na nossa gestão, primeiro, aproximar o conselho, né, dos profissionais da medicina veterinária e da zootecnia. Depois, nós temos também que trazer um suporte ou conversar muito mais com as universidades, que é o berço de nascimento da nossa profissão. Todo mundo que hoje é profissional da medicina veterinária e da zootecnia, antes ele já foi um calouro, ele já foi um estudante, e lá dentro da universidade é que começa a se moldar
o profissional que nós vamos receber aqui dentro da sociedade no futuro. E nós sabemos da incrível demanda que tem e das dificuldades que tem a graduação. E nós também sabemos de muitas vezes haver deficiências e necessidades de um apoio maior. Então nós vamos, sim, nós temos essa demanda. Foi nos repassado muito durante o nosso período de campanha, de conversar com as universidades, de batalhar junto para que tenhamos uma formação com melhor qualidade. E isso a gente vai estar somando junto ao Conselho Federal e nós vamos precisar de todo apoio possível, porque existem muitas demandas, inclusive no MEC. Né? Não sei se você sabe, César, mas dentro do MEC, um dos cursos que é impossível você fazer um curso de medicina veterinária se você não tiver o animal para você praticar, se você não tiver um hospital para você fazer um procedimento cirúrgico, se você tem uma rede de laboratório para você justamente treinar suas práticas. Mas o MEC autorizou o curso de medicina veterinária EAD. Como é que você faz um curso, né, virtual, se precisa do animal, você vai fazer? São as loucuras do Brasil, são as loucuras do Brasil. Tonhão, nós estamos aqui hoje para comemorar o Dia do Veterinário, homenagear os veterinários e desejar a você muito sucesso na sua nova missão. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, César. A Gran Prata está instalada em Palmas, Tocantins, há 22 anos. Nosso objetivo foi ter um produto de qualidade, onde traz confiança e vida útil maior para a sua construção civil e menos manutenção para pavimentação asfáltica. Pensando assim, a empresa Gran Prata irá produzir no ano de 2025 700 mil toneladas. Com isso, nós garantimos que não vai faltar brita em Palmas. A Gran Prata garante. Sete unidades de produção presentes nos estados Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul, para atender todo o Brasil com vigor e qualidade. Trabalhamos com as melhores obtentoras de sementes. Portfólio com mais de 50 cultivares das culturas de soja, milho, arroz. Tudo para melhor atender nossos clientes. Quem planta Unigel Sementes colhe mais vantagens. A ProSoja Tocantins nasceu em 2013 com o intuito de gerar unidade e representatividade para os produtores de soja e milho tocantinenses. O resultado disso são os mais de 1.200 associados cadastrados, gerando mais de 851 mil hectares abrangidos pela nossa atuação. Acredite na força do agroassociativismo. Seja você também associado da AproSoja Tocantins. O Grupo J de Mito acredita nos benefícios que uma boa gessagem e calagem podem acrescentar ao seu solo. Aqui você encontra o melhor para nutrir, corrigir e neutralizar a sua terra, sempre oferecendo os melhores resultados. São 14 unidades que levam produtos de qualidade, sejam calcários ou gesso agrícolas, para seu solo. Grupo J de Mito, sua terra mais produtiva é nossa motivação. Não é só um milho. É o que alimenta os sonhos do Eliseu. Ele quer ser um grande produtor. Para isso, o Sicredi oferece crédito, investimentos, consórcio, seguros. E junto com tudo isso, tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. De grão em grão, ele chega lá. Aqui no Sicredi, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Diante das inúmeras atividades que um médico veterinário desempenha, nós estamos aqui com Fernando Silveira. Fernando Silveira, ele é um médico veterinário de espécies selvagens. É assim mesmo que eu trato, Fernando? Sim, é assim mesmo, né? A gente trata, tem duas categorias dentro dos selvagens, que a gente considera selvagens. Selvagens é toda espécie que não é doméstica. Nossa, a gente sabe que o cão e o gato, a vaca, o cabrito, o carneiro, são espécies domésticas. O que não é doméstico é selvagem.
Dentro do selvagem existe 2 categorias no Brasil, que é o que a gente chama de silvestres. Esses são os nacionais ou nativos. Nasceu no Brasil, é espécie brasileira, na verdade não é nasceu, é espécie brasileira, são os silvestres. E os exóticos. Exótico é o urso, é o tigre, é o hipopótamo, é a girafa. Fernando, fazer clínica veterinária, cirurgia veterinária nesses animais silvestres, exóticos, selvagens, é mais difícil ou tem mais ou menos o mesmo caminho? Olha, César, o desafio na medicina veterinária já é um desafio por si só, né? Nossos pacientes normalmente não falam. E além de não falar, às vezes morde, às vezes chuta, às vezes bica. Né? Quando a gente fala nessas espécies aí, um dos maiores desafios é a contenção para você examinar um animal desse. A contenção para você examinar um hipopótamo, uma girafa. São animais de difícil manejo. Então exige todo um equipamento muito especializado, locais que tenham a condição de acomodar e de conter esse tipo de animais. E às vezes não é só o grande, o pequeno às vezes é difícil de conter. Os pequenos, os micos, ou até mesmo o próprio preá, que eu já tratei, mediquei, preá selvagem, são animais que são muito ariscos, né? Difícil de contenção. Eu já te vi mexendo muito com onça pintada, adulta. Como é a contenção? A onça pintada está aí um bom exemplo, né? Nós já tivemos eu sou o criador, o conservacionista, né? Licenciado pelo órgão ambiental do Estado, e tem uma parceria com o Estado, inclusive para tratar, medicar e assisti-los no caso de espécies silvestres. A onça pintada, por ser um animal muito forte, muito grande, com potencial de perigo sério, a contenção recomendada para os adultos é a contenção chamada química, ou seja, anestesia. Essa é que é a verdade. No nosso criador conservacionista, nós tentamos, quando a mãe, se ela não tem a capacidade de criar, nós tentamos fazer um manejo, que é um manejo que a gente chama de humanização. É um manejo em que a gente trata esses animais na mamadeira, porque é necessário, é a forma com que eles se alimentam nessa idade, e aí nós condicionamos eles a um trato mais fácil. Ou seja, você consegue, até 1 ano de idade, ter um manuseio desses animais. Lógico que isso não deve ser feito por ninguém. Criar animais silvestres sem a devida documentação e licenciamento é ilegal, é errado. Onça pintada não é um animal de estimação, mas nós criamos esses animais com bastante interação. Por quê? Facilita um exame, facilita uma aplicação de um medicamento que seja rápido. Então, até 1 ano de idade a gente dá conta de manejar, eu já compartilhei com você, nós vamos ver alguns desses vídeos, você vê esse comportamento da gente tratar esses animais, mas em condições muito controladas. Mas é um desafio, porque você vai ter que fazer nos adultos, ou em caso em que já participei de captura de animais que a gente chama de vida livre, animal que dá solto por aí, que da natureza mesmo, né? Só com a contenção química, para você fazer um exame adequado, coleta de sangue e amostras. Muito bom. Essa é uma especialidade pouco comum, mas que nós vamos ter oportunidade em outro programa explorar mais o conhecimento do Fernando Silveira. Continuamos aqui mostrando as diversas atividades de um médico veterinário e a importância dele para a sociedade. Dentre todas as atividades do médico veterinário, controle de zoonoses, controle de doenças por prevenção, por tratamento, cirurgias, diagnósticos, nutrição animal e tanta coisa, existe uma que é fundamental para o ser humano, que é a inspeção de alimentos de origem animal. O que o cidadão vai consumir? E aqui eu estou com o Heleno, auditor do Ministério da Agricultura, larga experiência nesse setor, médico veterinário. Gosta do que faz? Gosto e tenho consciência da importância daquilo que a gente faz, né? Eu acho que quando nosso trabalho traz resultados para a sociedade, isso engrandece cada atividade da gente, né? Você já conseguiu evitar
muita coisa ruim que chegaria ao consumidor? Muita coisa, muita coisa. Nós, diariamente, né? Tem várias formas de se evitar o problema. Você tem uma, que é a preferida, que é a prevenção, evitar que os estabelecimentos que não tenham condição comecem a funcionar, que é uma das atividades, né? E a outra é evitar que os problemas dos alimentos que porventura sejam produzidos e tenham qualquer tipo de desvio, cheguem à mesa do consumidor. E isso a gente faz isso diariamente. Mas isso acontece por má fé ou por incompetência? Nós temos dois tipos de possibilidades, né? Tem aquilo que a gente chama de fraude, né? Que ela pode ocorrer, que é aqueles indivíduos que agem de forma, a gente chama, dolosa, né? E tem aqueles que realmente é por falta de controle do processo produtivo e que leva à produção de produtos que não estão próprios para consumo. Heleno, você faz inspeção de um animal que vai ser abatido para o consumo. Eu faço a inspeção anti-morte e pós-morte. Exatamente. Nós fazemos a inspeção dentro dos estabelecimentos de abate. Nós temos nossos profissionais, nossos colegas, todos os dias fazendo a inspeção anti-morte e após-morte. Isso é uma atividade inerente ao serviço de inspeção e exclusiva. Isso vocês vão vendo o porquê que o Mundo Agro, no dia de hoje, homenageia os médicos veterinários do Tocantins e do Brasil. É pela importância que esse profissional representa para a sociedade brasileira. Estou aqui com a médica veterinária, doutora Patrícia Embrapa. Muita gente pergunta, mas o que o médico veterinário tem que fazer com pesquisa? Tem muita importância, não tem, doutora? Demais, demais. Olha, o médico veterinário na Embrapa, ele trabalha desde a sanidade animal, trabalha o bem-estar animal, trabalha com processamento de pescado, trabalha com a parte genética. Então, a possibilidade de trabalho do médico veterinário dentro da Embrapa é muito grande. E aqui no Tocantins nós temos a Embrapa Pesca e Aquicultura. Então os trabalhos com pescado são diversos. Se quiser eu posso citar alguma coisa. Não, mas nós vamos só na curiosidade. Vamos. Diz que a tilápia faz um sucesso danado porque não tem espinho. Então as mães adoram servir tilápia para as crianças porque fica despreocupada. E a Embrapa agora está pegando o nosso peixe amazônico, né, o nosso tambaqui, e fazendo ele sem espinhos. Procede? Procede. Você tem conhecimento das pesquisas da Embrapa. Procede sim. Inclusive já comi um tambaqui sem espinho lá na Embrapa, viu? Não fiquem com ciúme, não. É bom ou não é? Ótimo. É uma delícia. Então, a gente tem, assim, inclusive, uma colega médica veterinária, que é uma das colegas que trabalha com essa pesquisa genética, que eles estão procurando lá o gene específico para retirar de vez a espinha do tambaqui. Então, esse é um excelente exemplo de uma pesquisa conduzida também por uma colega veterinária. Não temos só veterinários nessa pesquisa, né? Temos biólogos também. Mas a colega Fernanda trabalha muito e trabalha muito bem. E já vamos conseguir aí... A Embrapa, a nível de Brasil, pesquisas feitas através dos médicos veterinários, tem ajudado muito em aumentar a produtividade na pecuária, por exemplo? Demais. Olha, na pecuária, vamos dar um exemplo dos colegas que trabalham lá na Embrapa Gado de Corte, com diversos trabalhos na parte de melhoramento genético, na parte de resistência a ecto e endoparasitos. Temos também colegas que trabalham com a parte do leite, aumentando a produtividade, a exemplo de um grande projeto que a gente tem, liderado lá pela Embrapa Gado de Leite, que chama-se o Balde Cheio. Já ouviu falar no Balde Cheio? Muito. Qual veterinário não ouviu falar do balde cheio, né? Então, esse é só um exemplo. A gente tem também, por exemplo,
Já que você falou dos nossos peixes amazônicos, a gente tem uma rede de colegas que trabalham com a parte de sanidade do pirarucu. Eles fazem testes com diversos antibióticos para combater, por exemplo, a Aeromonas, né, que é uma bactéria que pode causar problema. Também temos colega trabalhando com a parte de ectoparasitas de tambaqui, né? A colega Patrícia Maciel, lotada aqui conosco. Mas tem pesquisa demais para falar. Que bom. E o Mundo Agro, nesse dia de hoje, está fazendo esse programa para homenagear o médico veterinário pelo seu dia, pela sua data comemorativa. E era importante que a sociedade conhecesse as diversas atividades e a importância que o médico veterinário tem. Muito obrigado, doutora Patrícia, pela sua entrevista. Eu que agradeço. E sendo assim, nós vamos aqui encerrando mais um programa Mundo Agro. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá!